oportunidade que nós temos de contribuir com a casa do Senhor, contribuir com o reino, para que o reino venha avançar. Então, nós vamos fazer quase um ano que nós mudamos para cá, e nós sabemos que muitas coisas ainda precisam ser feitas, e isso tudo é do suor do nosso trabalho, é do fruto daquilo que nós depositamos. Isso, o coração do Senhor, ele se alegra. Por quê? Porque tudo aquilo que nós arrecadamos no nome de Jesus, certamente nós gastaremos no nome de Jesus. Amém? Aqui uma passagem, ela é muito importante, porque Jesus está sentado e ele está observando aqueles que estão levando as ofertas e o dízimo. E ele fala assim, olha, preste atenção, tem muitas pessoas levando em grandes quantidades, mas a grande questão aqui é que Jesus fala assim, ó, eles dão do que sobra. E de repente vem uma mulher, uma senhorinha, somente com aquilo que ela tem, e ela deposita diante do altar. Enquanto muitos estão jogando, né, enquanto muitos querem mostrar a quantidade a qual ele está dando, essa viúva, ela está dando de coração. E se você entende um pouco sobre aquela época, as viúvas elas eram totalmente desamparadas. A viúva, se o marido não deixasse uma herança, por isso que o Senhor ele fala que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Porque as viúvas, elas ficavam largadas. Então imagina uma mulher que nada tem, dando tudo que ela tem para o Senhor. Então nós temos que entregar tudo que nós temos. Nós costumamos falar aqui que não é somente sobre dinheiro, mas é sobre vida. É sobre aquilo que nós temos, é sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Quando nós vamos para Gênesis 4, versículo 3, nós vamos ver que Caim e Abel oferecem uma oferta para o Senhor. E Caim pega aquilo do campo e oferece ao Senhor. E Abel pega da sua primícia e oferece ao Senhor. E de repente a oferta de Caim não é aceita, mas a de Abel é aceita. Bom, os dois não ofertaram, mas a palavra do Senhor diz que Caim pega da sua colheita e Abel pega do seu primeiro. Então, a palavra do Senhor, ela é bem enfática quando ela diz, buscai primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Então, eu quero ensinar aqui para você algo poderoso sobre a sua vida. Todas as vezes que você pegar o seu salário, todas as vezes que você pegar a sua semente na mão, consagre ao Senhor. Porque Ele que é o dono da vida, Ele que é o dono da saúde, Ele que é o dono das portas, consagre ao Senhor. Eu sei que nós vivemos num mundo que ele é muito consumista e muitas vezes nós queremos comprar as coisas com os olhos. Muitas vezes nós queremos mostrar que nós estamos comprando, mas consagre ao Senhor. Certamente Ele vai abrir as portas do céu sobre a sua vida e vai derramar bênção e bênçãos sem medidas. Amém? Separe a sua semente, seja pelo envelope, seja pela chave do Pix ou pelo QR Code. Você pode fazer também, você que trouxe pelo seu envelope, pode trazer aqui, traga com alegria. Você que precisa fazer pelo Pix ou pelos meios digitais, fica à vontade. Aleluia. Glória a Deus. E essa hora é uma hora de celebração, né? Para todos nós, ofertar na casa do Senhor. Nada além de ti, só quero amar-te. Amém? Estenda suas mãos para cá. Seja a sua semente que esteja aqui, ou talvez hoje você não está preparado para semear, não tem problema. Não é somente sobre dinheiro essa hora, é sobre generosidade de coração. Feche seus olhos, comece a declarar a multiplicação dessa semente. Você sabe aquilo que você necessita. Talvez no seu lar precisam de paz, precisa de harmonia, precisa do amor. Declare isso sobre a sua vida. Que o Senhor venha retribuir, abrir as janelas dos céus, derramar isso sobre a sua casa. Talvez na sua casa precise de restauração,
salvação. E é nessa hora que o Senhor, Ele olha para os corações. Nós não depositamos daquilo que nos sobramos, nós não estamos orando por aquilo que nos sobra, Senhor, mas nós estamos orando e depositando com tudo que nós temos, ó Pai, de coração, ó Pai, com amor, com alegria, porque o Senhor é bom, Senhor, em todo tempo o Senhor é bom, o Senhor é digno de tudo e dono de tudo, de todas as coisas, e certamente, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Nós nos sentimos gratos e privilegiados de fazer parte deste reino, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que o Senhor venha abençoar cada semente, que ela se multiplique, ó Pai, 5, 7, 100 vezes mais, sobre cada vida, sobre cada casa, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir porta, ó Pai, onde as portas estão fechadas. Que o Senhor venha abrir, Senhor, entendimento, Senhor, sabedoria, para aqueles que precisam alavancar os seus negócios. Que o Senhor venha, ó Pai, dar criatividade para aqueles que têm buscado, ó Pai, criar algum negócio. Pai, nós o abençoamos também aqueles que não têm nesta noite, mas estão depositando aquilo que tem com o seu coração. Que a tua bênção, Senhor, alcance essas vidas, essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, rapidamente para os nossos recados, tá bom? Como nós temos algumas mudanças, eu gostaria que nós pudéssemos ficar atentos aos recados. E nós também tivemos algumas falhas aí na rede social quanto a horários e a movimentação da igreja. Mas nessa terça-feira é o nosso último culto da série. É isso aí. Que legal. Vamos lá, porque ficou um ensaio só. É o nosso último culto na terça-feira sobre a casa, sobre a rocha. Glória a Deus. Bom, o Senhor, Ele tem feito grandes coisas aqui. Ainda que seja, sabe, em forma de estudo, isso é a base. Isso realmente é a rocha. E na terça-feira passada, o Senhor, Ele nos alcançou com graça e favor aqui. E eu confesso para vocês, como pastor e também como ministro, muitas vezes nós ministros, nós precisamos gerar um ambiente de adoração. Nós levamos a igreja nesse ambiente de adoração, de louvor. Muitas vezes nós pegamos aquilo que é glória do Senhor e nós encaixotamos e nós falamos, nossa, é dessa maneira que funciona. Vamos vender, vamos forçar para que a presença do Senhor venha. E de repente nós percebemos aqui numa terça-feira maravilhosa, depois do culto, que nós não precisamos de nada além do Senhor. De repente a presença do Senhor veio, nos envolveu. E eu fiquei imaginando, eu até falei para o Cleito, será que vai acontecer igual lá nos Estados Unidos? Nós vamos embora? Nós vamos ficar aqui cantando. Mas eu vi cenas aqui a qual a palavra do Senhor saltou aos meus olhos e ao meu coração. E veio uma palavra no meu coração que chegaria o tempo que o coração dos filhos se converteriam aos pais e dos pais aos filhos. Então não somente nós adultos fomos pegos aqui pela presença do Senhor, mas as crianças, os nossos pequenos também foram pegos pela glória de Deus. E o Senhor, Ele fez grandes coisas aqui neste lugar. Então eu estou muito animado, não por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. Eu estou muito animado por aquilo que o Senhor tem feito, e o Casa sobre a Rocha tem fluído do coração de Deus. Então nessa terça-feira, às 20 horas, é a nossa última série, Casa sobre a Rocha, a recompensa de entregar tudo, amém? Aí nós vamos voltar com essa série só em maio. Então dá tempo aí de você ficar olhando as palavras, porque nós estamos colocando ela lá no Facebook, em forma de áudio, tá bom? Nós vamos distribuir ela lá em forma de áudio, então todas as vezes que você quiser, você pode ouvir ali essas mensagens. Na quarta-feira, nós temos os nossos GCs, tá? Eles não são muitos, mas eles são poderosos. Ali está o endereço, só precisa atualizar o endereço da Angélica, né? Mas é na Renato Prado, né? Ó, tá de casal. Renato Prado, 140, é a única casa que não está aqui, lá no Moarama. Mas talvez você more muito longe de uma dessas casas. Mas eu tenho ouvido burburinhos aí que o Senhor, Ele tem movimentado, né? Algumas coisas, nós vamos abrir mais algumas casas aqui para cima, em nome de Jesus. Então, talvez você não faz parte de um GC, procure um GC para você fazer parte. É uma horinha só. E deixa eu te explicar. As igrejas, elas trabalham com muitos modelos de GC. O nosso GC, ele significa Gerando Cristo. O nosso objetivo, além do fruto que ele pode dar,
é o fruto que se chama Jesus. Então nosso objetivo principal não é a multiplicação desenfreada, não é aquela loucura de que, olha, traga tanto que na hora que multiplicar, né? Não é essa a questão. Ainda que seja importante a gente resgatar as vidas, o nosso maior objetivo é gerar Cristo um nos outros. É gerar Cristo, movimentar Cristo, o amor, a compaixão, a comunhão nos outros. Então procure um GC mais próximo da sua casa, tenho certeza que você será abençoado. Na sexta-feira nós temos a reunião dos teens, né, dos nossos adolescentes. Temos alguns projetos, alguns planos para desenvolver este ano. Logo mais nós estaremos discorrendo aqui. Venda dos doces, né? Tá sendo maravilhoso. O pão foi tudo embora na semana passada, os doces já quase foi tudo, né? Mas tem os doces ali. Depois as meninas vão estar ali no fundo vendendo os doces, tá? Eu não sei do que é, mas é doce, tá bom? Então que você possa levar um docinho para sua casa, para depois que você jantar, né? Você saborear os doces e abençoar a casa do Senhor. Amém? Os visitantes, né? Tem a família aqui, a irmã vem na terça-feira, né? Mas hoje veio com a família toda. Sejam bem-vindos aqui a essa casa. Que o Senhor possa tocar no coração de vocês. Vocês possam sair daqui ricamente abençoados em nome de Jesus. Sentimos muito felizes e honrados de tê-los aqui nesta noite. Tem mais alguém que nos visita? Não, né? Todo mundo de casa? Glória a Deus. Estou terminando os recados. Depois do culto, a Kelly pediu para todos que vão participar do Alto de Páscoa se reunir aqui, que ela tem um recadinho importante, porque nós já estamos atrasados com o nosso ensaio do teatro, né? Então é rapidinho, ela só vai passar algumas orientações. Você que faz parte lá dos grupos do Teatro de Alto de Páscoa, se reúne aqui com ela que vai ser rapidinho, tá bom? Você que ainda não faz parte, dá um nome para ela, porque é muito bacana, é muito gratificante fazer a peça e tocar vidas com aquilo que é a arte e o instrumento que o Senhor tem nos dado nesse tempo. O último recado, na terça-feira que vem, presta atenção, no dia 27/2, vai ser o GCzão. Glória a Deus. Para quem não sabe, o GCzão é o GCzão das mulheres. Eu fico curioso, eu quero ir lá, mas não dá, né? Alan, se você precisar de ajuda, amado, me chama que eu vou. Esse GCzão, depois nós vamos disponibilizar nas redes sociais o endereço, mas é lá na casa do Alan e da Lúcia, na casa da Lúcia, né? Então as mulheres têm esse GCzão aí uma vez por mês, última semana do mês, e é bênção na vida, né? É algo assim que elas testemunham. Amém, pastor? Vamos para a nossa palavra. Temos a rifa. Olhei para você, eu vi a rifa. Temos a rifa, né? A Thalita tá tão empenhada. Nós estamos fazendo uma rifa, tem quanto? 18? 15 prêmios. 15 ganhadores e 15 prêmios. Tá bom. Então nós temos ali a nossa rifa e eu vou falar para você. É coisa boa ali, né? Não é bala e pirulito, não. O negócio é rifa boa. Então você que não comprou a rifa, nos ajude, tá bom? Esse dinheiro ele está sendo revertido para toda a parte de estrutura do Alto de Páscoa, tá? Porque vai custo de aluguel de microfone, vai custo de estrutura, de cenário. Então, assim, chega no final a gente faz com o que tem. E Deus abençoa. Mas, se você quer fazer parte disso, a rifa é baratinha, R$10, né? Cada número. Tá lá no grupo do WhatsApp, mas também tem nas redes sociais, se você procurar pelo Instagram. Tá. Se alguém quiser comprar, também procura a Thalita, tá? A Thalita e o Diego, que eles estão nessa função aí. Vamos orar pelo nosso pastor. Estenda suas mãos, Pai, rendemos graças a Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Sua presença. Nós somos gratos, Senhor, por isso, Senhor, porque nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça nos alcança aqui nesta noite. E eu sei, Senhor, que é uma palavra, Senhor, que queima no coração do nosso pastor, a qual o Senhor já ministrou sobre ele, Senhor, e nós estamos com fome e sede da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale através dele, ó Pai. A Tua palavra diz que é o Teu Espírito Santo que nos convence. É Teu Espírito Santo, ó Pai, que vai abrindo os caminhos dos nossos corações, ó Pai.
Que o Senhor use, Senhor, o teu filho uma vez mais, Senhor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, os nossos olhos espirituais. Que todo espírito de sofisma e distração, ele caia por terra para que possamos receber esta boa semente. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz, amados. Como é bom estar aqui, louvando, adorando o glorioso nome de Jesus. Amém? Eu sei que talvez, se você fosse embora, você iria satisfeito por aquilo que Deus já fez aqui. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos, a presença do Senhor, ela é sobre nós. Todas as vezes que nós reunimos, a unção e a graça de Deus alcançam nossas vidas. Amém? E eu, a semana, o Espírito Santo é uma coisa muito interessante. E eu tenho uma mania, muitas vezes, de ficar debatendo com ele. Porque, às vezes, eu quero trazer uma palavra, mas não é aquilo que eu quero trazer. E eu sei que talvez alguém nessa noite possa achar que essa palavra talvez seja pesada para você. Mas, primeiramente, eu apanhei. O pregador é o primeiro a apanhar quando a Bíblia, olha, apanhamos desde ontem no café da manhã. Cadê o pastor Isaac? Estivemos num café ontem com o pastor André, uma reunião de manhã. Quando começou a palavra, apanhamos do começo ao fim. Mas saí de lá satisfeito. Eu, pastor Isaac, Otávio, saímos lá satisfeitos. Sabe? Porque a gente sabe quando Deus, ele chega o chicote, é porque nos ama. E quando você ouvir uma palavra e você sai revoltado aqui, amados, não concordar com a palavra, olha, o problema não está em Deus, não. O problema está em mim ou está em você. Porque a Bíblia, ela nos ensina dia a dia. E se queremos, nesses dias que estão às portas, nós temos que pagar o preço. Essa semana eu estava vendo, alguém mandou para nós lá, a Inglaterra foi o berço do Evangelho. A Inglaterra está se apostatando da fé. Aonde existiam várias igrejas evangélicas. Hoje se tornou clubes, se tornou boates, menos uma igreja. Uma igreja, quando tem lá 30, 20 membros, ela considera uma igreja grande hoje. O porquê, amados? Eu vou trabalhar um pouco com vocês nessa palavra aqui, que eu peguei um texto, eu vou discorrer alguns textos da palavra do Senhor. Algumas pessoas das quais Deus restaurou famílias. Olha ali. Deus quer restaurar as nossas famílias. Amém, amados? Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar a minha família. O que me chamou a atenção nesses dias? Porque eu olho pelas famílias, amados. Olha, não é mais aquela família de 1900 vai bolinha, aonde a família era aquelas pessoas que um cuidava do outro, um zelava pelo outro. E nós estamos vendo que as famílias, elas estão se desfazendo. E não é isso que Deus quer.
Eu busquei um texto da palavra do Senhor, só para nós iniciarmos, que está aqui em Salmo 127, versículo 1. Ele diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a sua família, em vão vigia o sentinela, em vão vigia aquele que guarda. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão o sentinela vai ficar ali. Quando a Bíblia diz que em vão, não serve para nada. Se Deus não guardar o nosso lar, se Deus não estiver no nosso lar, o que nós estamos ouvindo nessas 3 terça-feira? A casa sobre a rocha, a casa sobre a pedra. E por incrível que pareça, amada, a semana passando, perto de uma hora, a Silene e Elias estão construindo fazendo uma obra na rua dos Fundadores. E tinha uma máquina que ficou uma semana ali quebrando pedra, que ali é pura pedra. E já estão colocando o alicerce daquela construção que vai sair. Ali não precisa ter muita coisa para segurar não, porque tem pedra embaixo. E nós estamos aprendendo cada vez mais. A casa sobre a rocha, a casa sobre a pedra. Então diz a palavra do Senhor: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a casa. Em vão trabalham os que o edificam, se o Senhor não guardar a cidade. Em vão vigia o sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos do Senhor e o fruto do seu ventre é o seu galardão. A Bíblia está dizendo que os nossos filhos, eles são como as flechas onde? Na aljava do guerreiro. Amados, os nossos filhos, vou falar hoje, os casados, aquele que tem filhos. Agora aquele igual eu que já tem neto, não sei se vai vir o bisneto, né? Acho que naquele mato lá não sai coelho, porque ninguém quer ter responsabilidade, mas vamos lá. Mas tem ó, as avós, as bisavós, né, ó, a Ivone, mais algum aí, a Paulinha já vai para a Paulinha. Amados, por que Deus, ele é especialista em restaurar a família? Mas muitas vezes, amado, nós, como pais, nós não entendemos claramente isso. A gente vê as famílias hoje diferente da minha família. A gente ia dormir, bença pai, bença mãe. Até hoje, quando converso com minha mãe fez 88 anos. Bença mãe. Vou despedir dela, bença mãe. Não é só isso, amado, que vai impor na sua família. Eu estou dizendo que as famílias se esfriaram. Se esfriaram as famílias. E muitas vezes, amado, nós como pais, os pais aí, ó, se perderam na educação dos filhos. Ah, hoje você não pode, ó, dar uma chinelada, uma varada. Espera um pouquinho. A Bíblia ensina que a criança se corrige com o quê? Com a vara. Você não vai espancar as crianças, não é isto. Não é isso que Deus está ensinando. Mas se você falou, não te obedeceu, você dá uma varadinha, é o suficiente. Se os animais aprendem, o cachorro aprende, o cavalo aprende, qualquer animal aprende. Uma chicotada. Agora, eu como pai, você como mãe, você não vai espancar seu filho.
A Bíblia está falando de correção, sabe? Está falando de doutrina. Eu vejo hoje as famílias, amadas, crianças, de 2, 3 anos é isso, já manda no pai, manda na mãe. E impõe para o pai, impõe para a mãe. O que essa criança vai ser no dia de amanhã? Que exemplo vai ser? Mas o exemplo tem que ser do pai e da mãe. Não. É? Ah, mas eu quero. Você pode até querer. Mas a gente faz no momento exato. Na hora exata. Quando o pastor Isaac está falando aqui da viúva, das moedinhas, quantas famílias hoje, amado, gasta além do que pode, além do que ganha, estão endividados, estão com os nomes no SPC, estão devendo, estão aguardando 5 anos para a dívida caducar. Que exemplo eu e você estamos dando para os meus filhos, para os meus netos? Deus quer restaurar a sua família sim, mas tem que haver renúncia nas nossas vidas. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram. Lá no mundão que eu estava lá um enganava o outro, passava para trás, não comprava, não pagava, fazia, mas passou. Hoje eu e você, nós somos nova criatura. Amém? Se você não entender essa palavra como uma nova criatura, há poucos dias conversando com alguém, falou: pastor, olha, o senhor me desculpa, o senhor é meu amigo, o senhor é pastor, mas eu não vendo fiado para nenhum que se diz crente, que se diz cristão. Eu falei: mas por que, meu irmão? Ele não é pagador igual... Não, pelo contrário. Ele que devia dar o exemplo, não dá. E não paga. Eu falei para ele: eu como pastor, algum dia deixei de pagar? Não. Mas o senhor é diferente. Eu falei: eu tenho que ser diferente. Eu tenho que honrar o nome de Jesus. Eu tenho que honrar. Porque o dia que eu deixar de honrar, amado, esquece a igreja. Não vai mais na igreja, não. Não vai sujar o nome dos cristãos lá, não. E quando a Bíblia diz, amado, em vão vigia o sentinela. Em vão vai você trabalhar dia e noite. Você trabalha o dia inteiro. Ainda trabalha mais metade da noite. Qual ensinamento você está trazendo para os seus filhos? Os filhos também precisam de estar com os pais. E muitas vezes, amado, ele cresce e quando a gente vai conversar, fala: olha, eu sou assim, sabe por quê? O meu pai e minha mãe nunca me corrigiu. Nunca deu a mínima para mim. Eu chegava a casa com alguma coisa, nunca perguntou de onde veio. Cheguei com uma bicicleta, não falou de onde que veio. Aí chegou a moto, aí chegou o carro. Chegou o dia que não chegou uma em casa. A mãe recebe o aviso: olha, ele está na cadeia. Quando ela chega lá, o filho fala: mãe, não precisa visitar mais a minha vida, não. Quando eu precisava ser corrigido, o senhor não me corrigiu. Hoje eu estou aqui, ó. Amados, Deus quer restaurar a sua família, Ele quer. Mas você tem que pagar o preço. Você tem que ensinar os seus filhos. Você tem que ensinar os seus filhos para eles serem pessoas honestas. O meu pai, ele faleceu, ele morreu. Ele não deixou um gato para puxar para o rabo, Paulinho. Como diz aí fora. Mas uma coisa ele me ensinou. Ele fala: meu filho, você não precisa ter dinheiro. Se você conseguir, amém. Mas você tem que ter um bom nome. E aonde você chegar, você compra, aonde você passar, alguém vai falar: ali vai um homem honesto. Ali vai um homem de Deus. Coisa mais difícil, amado. A gente ouviu hoje isso das pessoas. E eu como pastor, nós como pastores, aquilo entra dentro de nós, muitas vezes a gente engole a seco.
Muitas vezes a gente engorda seco. Por quê? Não era para ser assim. A Bíblia fala que na nossa casa, a nossa despensa, não faltaria o azeite, não faltaria a farinha. Porque muitas vezes na casa de certo cristão, até mantimento muitas vezes não tem, amado. Não tem. Trabalham, estão sempre endividados. Estão sempre capengando. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, o pastor Isaac falou agora há pouco. A Bíblia diz, trazei para a casa do tesouro Altíssimo as ofertas. Que Deus vai o quê? Escancarar a janela dos céus. Ele vai abençoar a sua vida financeira. O pastor Isaac sempre fala assim, não é só financeiro, mas acompanha. Acompanha. É o financeiro, é a família, é o emocional, é o espiritual, é tudo. Mas a palavra do Senhor, amado, ela fala aqui assim, olha, eu vou falar aqui, o pastor está falando, né, sobre a casa na rocha. Em que eu e você estamos construindo a nossa família? Qual é a base? Qual é o alicerce? Na onde está sendo construído? Por que as famílias estão desmoronando? Por que as famílias estão desabando? A família é a coisa mais principal que Deus criou, que Deus fez esse projeto. Desde o Jardim do Éden. Qual que foi a primeira família que Deus criou? Adão e Eva. Ele diz, crescei o quê? E multiplicar e enchei a terra. A família é a coisa mais sagrada para Deus. Deus construiu, quando Ele fez o homem e fez a mulher. Para que dali começasse uma família. Que seria dois, os dois seriam só, uma só carne. E dali viriam os filhos. E a Bíblia diz que os nossos filhos são herança nossa. Que herança, Marcos? Que legado eu e você vamos deixar para os nossos filhos? Construído na rocha ou construído na areia? Porque nós estamos vivendo, amado, os últimos dias é muito terrível, olha. Estão falando de um lar construído na areia, sem nenhuma estrutura, que tem levado a caso lá as ruínas. Nós julgamos cristãos, mas muitas vezes, está acontecendo com as nossas famílias. O padrão de vida em que vivemos nos dias de hoje é fora do padrão bíblico. Ah, pastor, mas se eu agir assim, olha, o que vão falar de mim? O que vai acontecer lá na faculdade? O que vai acontecer no meu trabalho? Amado, Jesus, ele veio para quê? Ele não veio para trazer paz. Ele veio trazer guerra. Ele veio para confrontar as pessoas. Então você, como pai, como mãe, como filhos, aonde você estiver, você tem que confrontar. Agora existe um porém, Marcos. Não fala antes do tempo. Não fica tagarelando igual papagaio. Há poucos dias o pastor Isaac pregou aqui, há tempo para tudo. Tudo ao seu tempo. Porque as pessoas, as famílias vão olhar em nós, amado, não é pelo aquilo que nós falamos, mas pelo aquilo que nós vivemos. Amém? Da maneira que nós estamos vivendo. Quantas vezes você já olhou e falou assim, olha,
Eu não quero que a minha família seja igual àquela, não. Olha, misericórdia. E quantas falou assim, olha, eu gostaria que minha família fosse igual àquela. Uma família de exemplo, sabe? Aonde eu moro, eu construí, vai fazer quase 40 anos que eu estou ali. Ali tem uma família, eu vou falar, a Lourdes está por aí. Ela era a cunhada da Lourdes. Um povo católico roxo. Eu nunca ouvi uma vírgula para aquelas pessoas falar alguma coisa ou criticar alguma coisa. Eu sempre falo para a pastora, essa família, olha, a gente não sabe de nada deles, um nada. Então, amados, Deus está recuperando, Deus está restaurando, Deus está refazendo, mas eu tenho que negar a mim, como homem, como mãe, como mulher, como esposa, para que eu possa educar meus filhos no caminho que se deve andar. Talvez você olha aqui e fala assim, pô, como que eu gostaria que o meu pai estivesse aqui? Como que eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui? Como que eu gostaria que meus filhos estivessem aqui? Como eu gostaria que os meus estivessem aqui? Mas será, Mac, que eles estão olhando em nós e não estão vendo algo para que mude a vida deles? O que a palavra de Deus fala, Paulinha? Que pelo bom comportamento do esposo se ganha a esposa. Pelo bom comportamento da esposa se ganha esposa. Pelo esposo ganha esposa. E pelo bom comportamento dos pais se ganham os filhos. Ou pelos filhos se ganham os pais. O que está acontecendo? Os pais não têm sentado ao redor da mesa para almoçar, para jantar. Muitas vezes, amado, até para dizer o quanto que não estão bem de saúde. E quando muitas vezes se sentem 5 pessoas, tem 6 celulares. Esses dias eu estava passando ali, numa rua ali perto da van, e ali tem alguma coisa de cobrança que faz. E eu parei no semáforo, tinha umas 8, 10 pessoas assim, todas olhando seus celulares. Aquilo me chamou atenção. Nem no ponto do ônibus hoje, uma parada, não se conversa mais. No nosso lar não se conversa. Muitas vezes, vai lá, faz o prato, senta em frente à televisão, ou está sentado numa mesa lá, pega um bocado de comida, põe na boca e está ali, ó. Não se falam mais. Não é assim? A criança nasce e já dá um celular para ele. Eu estava ouvindo esse dia um psicólogo americano. Ele estava dizendo que um aparelho celular, ele é tão droga como a cocaína, até pior do que a cocaína. E nós estamos dando para os nossos filhos, sem analisar o que está acontecendo.
as nossas famílias, amados. Ela é o bem precioso de Deus. E Deus vai pedir conta naquele dia. Para mim e para você. O que aconteceu com meus filhos? É claro que a Bíblia diz que a salvação ela é individual. Mas eu preciso falar do amor, eu tenho que mostrar amor para eles. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda que ele crescer e se desviar, mas um dia ele vai voltar para a casa do Senhor, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? A palavra do Senhor não volta vazia. Tem um louvor que eu gosto muito, que eu tenho no meu carro ali. Eu estava falando com o pastor esse dia. Será que lá no céu eu vou encontrar meu pai? Eu vou ver meu pai? E se eu ver meu pai, mas e aquelas pessoas que eu gostaria de ver? Eu não vou ver. Sabe por quê, amados? Mas eles vão ver aquele que está no céu. Porque é uma separação muito grande daqueles que são salvos e aqueles que serão condenados. Você não vai ver em lugar de tormento, mas de tormento ele vai te ver lá. Eu tenho certeza, cada um de vocês não gostaria de ver os seus filhos, seu pai, a sua mãe, alguém no lugar de tormento. E você tem hoje a oportunidade, ainda hoje, de se tornar uma família ricamente abençoada. Porque Deus, Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. A Bíblia fala, amados, de uma família, Jó. Olha só o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. E nas praças, as pessoas vinham pedir conselho para ele, para Jó. Mas chega um momento que o encardido, né, como dizia o Padre Léo, o diabo, vendo que Jó estava muito bem, a família dele estava muito bem. Uma família bonita, uma família linda. Olha só. E Jó fala que ele oferecia sacrifício ainda por esses seus filhos se eles viessem a pecar. Olha só. Mas chegou o momento que Satanás chega diante de Deus e fala, olha, espera um pouquinho. Jó, ele te serve porque ele é rico. Porque ele tem uma família linda. Ele é rico. Ele tem uma boiada muito linda, né? Ele tem uma junta de boi, ele tem os cavalos, e foi falando o que Jó tinha. É por isso que ele te serve. Amados, não serve a Deus pelo aquilo que você tem, mas procura servir a Deus por o que Ele é. Amém? O que Ele é para mim? Ele é tudo para mim. Deus é tudo para mim. Eu tenho que servir Ele, independente da situação que eu estiver. E a Bíblia fala que Satanás começa a tocar na vida de Jó. Ele começa a desmantelar a família de Jó. Primeiramente, ele começou a tocar na parte financeira de Jó. Ele começou a tocar lá no seu gado, começou a tocar lá nos seus empregados, até que chega nos seus filhos. O bem maior que ele prezava. Satanás toca e dizima os seus filhos e os seus criados, menos a sua esposa. Hoje eu falava assim, meu Deus, por que Deus deixou a esposa? A esposa criticou Jó.
falou mal, abandone esse Deus e morra. Na minha ignorância, na minha fraqueza, falei, Deus, tu já me ignora também lá. Mas não, amado, porque Deus, ele faz uma restauração, ele começa do pouco. Amém? Ele começa do mínimo que você tem. E a Bíblia diz que fica lá a mulher de Jó, contando um monte de história no ouvido de Jó. Mas Jó, ele estava alicerçado na rocha, que é Deus. Jó não estava olhando nem pela direita, nem pela esquerda. Mas ele está fazendo igual o salmista Davi, olhando para o alto, de lá que me vê o meu socorro. É de lá que vem a minha força. E a Bíblia diz que, depois de tudo isso, Jó, ele tem uma nova família restaurada. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus continua, amado, restaurando as nossas famílias. Ele continua sarando. Ele continua prosperando. Ele continua fazendo. Outro ponto que eu peguei interessante também nessa palavra, que é Jó, Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Até os seus inimigos. Até os seus inimigos. Jó precisou perdoar eles. Olha só, quando eu estou estruturado na rocha, eu consigo orar além daquilo que eu imagino. Além daquilo que eu posso. A Bíblia fala também de uma mulher, amados. A pastora gosta demais dessa passagem. De Ruth e Noemi. A Bíblia fala que, eu não vou ler, mas está aqui, ó. Está Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5. Noemi, essa mulher também sofreu a dura perda. Longe da sua terra natal. Perdeu o marido e seus filhos. Mas Deus sempre mantém um fio de esperança. Olha só. Essa mulher estava longe da sua terra natal. Perdeu o seu marido. O pastor Isaac falou da viúva. Além disso, perdeu seus filhos. E naquela época, se morria o esposo, ficasse um filho, aquele filho que seria o provedor da casa, o que ia prover a casa. Mas ela fala que os dois também morreram e ficaram as suas noras viúvas, órfãs. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, para restaurar a sua casa, para restaurar a sua família, Ele move terra e céu, mas Ele vai fazer. Aleluia. O que Ele faz com Ruth e Noemi? Uma das noras vai embora, mas fica uma. Ela fala, olha, você é nova ainda, vai cuidar da sua vida. Não, eu vou ficar. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você for, eu vou. Se o seu Deus, esse é o meu Deus. Se nós olharmos, amado, por esse texto da palavra do Senhor, quem foi essa família? Olha só como Deus trabalha. Por isso, Silene, a sua família é muito importante diante de Deus. Essa família de Ruth e Noemi, dali nasceu o quê? Foi gerando Espera um pouquinho, sumiu. Foi a genealogia de Jesus, amado. Olha só. Talvez ela fosse embora. É claro que Deus tem os seus modos de trabalhar. Mas ali começa a genealogia de Jesus ali, olha. Uma família que estava espedaçada. Morreu o esposo, morreu os filhos.
E ainda ela fala assim, olha, até se eu conhecer alguém e ficar grávida, não vai dar tempo de crescer para você ter um filho com ele. Porque na lei, antigamente, era assim. Morreu o filho mais novo, casa lá e faz um filho, vai a geração. Mas não tinha.